Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, você que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo no Facebook ou no Instagram, né, ou no YouTube. Né? Não deixem de chamar a tua turma, porque hoje nós temos um tema muito importante. Né? Nós vamos entrevistar o deputado do PT, né? Deputado Carlos Zaratini. Fiquem ligados, hein? Não deixem de colaborar com a gente. Você sabe que a imprensa independente depende exclusivamente, né, do apoio dos seus leitores. Então nós estamos em campanha, através do Catarse, né? Colaborem com a gente se você quer que a gente continue com esse bom jornalismo que nós estamos fazendo aqui, com a direção da nossa querida Vanessa Martins. Bom, aqui estamos com o deputado Carlos Zaratini, que, para quem gosta de novela, né, ele se chama Carlos em homenagem ao tio dele, que era o grande artista das novelas, né? O Carlos Zara. É verdade. E ele é Zaratini, né? Eu o conheço desde criança, imagine, porque o pai dele, né? Com o pai dele, nós fomos arteiros na juventude. Né? Tá certo. Fazíamos política universitária nos anos 50, você quer saber. Eu fui eleito secretário da OEE, né, numa chapa que era apoiada assim, pelo Grupão. O Grupão era uma aliança entre comunistas e da Ação Popular. Tá certo. E aí, veja você, desde os anos 50, né, eu fazia já arte com seu pai. Seu pai era um subversivo. É. Ele... Você também. E eu também. Então nós depois continuamos nos encontrando, né, na maioridade e tal, sempre fazendo subversão. É isso aí. Né? E eu fiquei contente porque ouvi um discurso desse rapaz aqui, né? Ouvi um discurso dele sobre a entrega da nossa soberania com os acordos aí da base de Alcântara. Né? E então eu passei uma mensagem para ele, você me fez lembrar seu pai. Certo. Como é que é, Carlos? Você está bem? Estamos aí bem, estamos agora num momento aqui que a gente começa, eu acho que a gente começa a reorganizar aí as nossas forças, né? Nós, essa semana aqui, já instalamos a semana passada a CPI das fake news, que nós vamos investigar todo esse subterrâneo que foi montado pelos bolsonaristas com apoio do Steve Bannon, que é aquele americano, que é essa fábrica de fake news e essa fábrica de propagação das fake news. Então, essa semana a gente começa a funcionar essa CPI. E conseguimos também as assinaturas necessárias para a CPI da Lava Jato, onde a gente quer, com base nos vazamentos que foram publicados, estão sendo publicados ainda, né, a gente ter uma averiguação de o que a Operação Lava Jato fez de irregularidades, e são inúmeras. Né? Então conseguimos dar esses avanços. Também na semana retrasada, nós lançamos lá em Brasília a Frente Parlamentar pela Soberania Nacional, com apoio da Frente Brasil Popular e da Frente Povo Sem Medo. Né? Foi um lançamento muito bom, ficou um dia inteiro lá de debates, com mais de 400 pessoas, lideranças participando. E desse lançamento nós vamos fazer agora os lançamentos nos estados. Então dia 19 agora, quinta-feira agora, nós vamos ter o lançamento na Assembleia Legislativa de São Paulo, a partir
das 9 horas da manhã, e vocês estão todos convidados, você também tem que ir lá, que é o tema soberania nacional. Esse é um tema que nós estamos nos batendo hoje sobre essa questão da fake news. Quero lembrar você e a vocês, né, que Diálogo do Sul foi o primeiro e o único que denunciou a farsa eleitoral através dessa ligação com o poder econômico brasileiro, claro, e o poder econômico dos Estados Unidos, mais a tecnologia de inteligência artificial da Cambridge Analytica. Temos tudo isso, vocês podem usar esse dossiê do Diálogo do Sul. Pode mandar para a gente que nós vamos usar. Pode mandar. Não, essa é a questão das fake news, tem essa manipulação das eleições, que é uma questão. Essa eleição, vocês nunca deviam ter aceitado o resultado dela. Exato. Tem outra situação que é as fake news que são feitas para detratar, para prejudicar não só pessoas políticas, mas até artistas, outras personalidades, e que agora os bolsonaristas usam contra inimigos internos, né? O que eles fizeram com o Bibiano, que é aquele ex-ministro, o Santos Cruz, eles praticamente enxotaram do governo. E só não estão enxotando o Moro porque eles têm um certo receio de que isso prejudique muito a fachada do governo, né? Então é uma situação. E tem uma outra coisa que ainda deriva, é a chamada internet subterrânea, onde esses caras têm articulações, inclusive para promover ataques, como fizeram naquela escola de Suzano, fizeram numa outra escola no Rio Grande do Sul agora, que são operados por esses elementos de extrema direita, que o objetivo é promover a violência. No caso, aterrorizar a juventude e tal, mas isso pode derivar para outro tipo de ataque, né? Então a gente está muito preocupado e eu acho que essa CPI a gente pode dar alguns passos adiante. Tem muita gente do governo que participa dessa internet subterrânea, né? Isso a CPI vai demonstrar. Puxa vida, que coisa, né? E essa reforma trabalhista, olha, como é que vocês deixam passar uma coisa dessa? Nós não deixamos não, nós lutamos muito contra. O que a gente tem que entender é o seguinte, a maioria do Congresso é de empresários. Os deputados, os senadores, a grande maioria são empresários. Então eles, como empresários, como deputados empresários, eles atuam diretamente no seu interesse de classe. Então, com a situação que nós estamos de desemprego, que favorece muito a desmobilização sindical, o movimento sindical perdendo recursos, né? E com uma lentidão gigante aí para se movimentar, né? Então nós fizemos uma luta lá na Câmara dos Deputados e no Senado, mas era uma luta de uma minoria. Nós fizemos obstrução, nós batalhamos, nós tentamos mudar, mas vou te dizer, a reforma da Previdência nós ainda conseguimos reduzir os danos. Nós tivemos uma atuação que a capitalização, por exemplo, não foi aprovada e outras regras que eles queriam aprovar para prejudicar ainda mais os trabalhadores, a gente conseguiu tirar do texto. Mas na trabalhista, Paulo, não teve uma única negociação. Tudo que eles quiseram, eles enfiaram goela abaixo. E nós tínhamos ali 100 e poucos votos, a gente resistia, brigava, mas sem o povo na rua, você não consegue parar o carro desse tipo de... E está difícil colocar o povo na rua, né? O povo não está entendendo o risco que a nação está passando, principalmente com essa questão da soberania, né? A questão da soberania, você vê, o governo anunciou agora a privatização de 17 empresas, né? Além da Eletrobras, que já estava no plano nacional de, que eles chamam desestatização, né? Além da Petrobras, que eles falam lá, eles inventaram uma outra palavra lá, chama desinvestimentos, né? Desinvestimentos. Vão fatiando. Então a Petrobras... Eles fizeram isso com a Eletrobras. Primeiro fatiaram, né? A Eletrobras, eles venderam as empresas distribuidoras, venderam uma parte da transmissão e agora eles querem privatizar a empresa com aumento de capital
só que esse aumento de capital, a parte do governo vai ficar minoritária e o privado vai ser majoritário. Então esse é o que eles pretendem fazer. Só que qual é o problema? Aí tem algumas resistências localizadas, principalmente no Nordeste, onde tem a Chesf, que é uma subsidiária da Eletrobras, e onde tem, em Minas, onde tem Furnas, que também é subsidiária da Eletrobras. Essas duas empresas, elas têm um valor regional enorme, né? Mesmo tinha aqui a CESP. Exatamente. A Furnas e Chesf, elas são muito importantes para o desenvolvimento regional do Nordeste e de Minas. Então tem uma resistência dos deputados de Minas e do Nordeste em permitir a venda da Eletrobras. E é em cima disso que nós vamos buscar trabalhar, nós vamos buscar trabalhar essa questão regional também para tentar impedir a aprovação da venda da Eletrobras. No caso da Petrobras, nós tivemos uma derrota grande, que foi o seguinte: nós entramos no Supremo Tribunal Federal contra a venda da BR Distribuidora, que é a empresa que controla os postos de gasolina. E surpreendentemente, o Supremo Tribunal Federal não só disse que poderia ser vendida sem autorização legislativa, como ele disse mais, que poderia ser vendida sem licitação. Então a direção... é empresa privada, né? O argumento de que ela é empresa com ações nas bolsas. Exatamente. A direção da Petrobras, ela pode fazer uma negociação com qualquer outra empresa e vender, como é o caso que ela fez em Pasadena. Ela vendeu a refinaria de Pasadena agora, né? E ela quer vender 8 refinarias no Brasil. 8 refinarias importantíssimas no Brasil, a Petrobras quer vender para o capital internacional, né? E a gente vai perdendo capacidade de refino. Hoje em dia, por exemplo... Sim, eles disseram, querem ficar só com a exploração. Só com a exploração. O que também não é verdade, viu, Paulo? Porque eles venderam campos de petróleo em terra, na Bahia, venderam vários. Estão vendendo campos de petróleo na bacia de Campos, de águas rasas. E agora o governo vai fazer o leilão do excedente da cessão onerosa. Só para a gente explicar aqui para o pessoal o que é isso. Quando foi descoberto o pré-sal, o governo Lula resolveu capitalizar a Petrobras para ela poder fazer a exploração do pré-sal. Então foi feita uma cessão onerosa. O que é uma cessão onerosa? O governo cedeu o principal campo para a Petrobras, para ela explorar aquele campo, e ela pagaria em petróleo para o governo, a hora que começasse a explorar. Com aquele recurso que ela tinha em mãos, ela pôde se capitalizar, ela pôde aumentar os seus financiamentos e pôde iniciar a exploração do pré-sal. Só que o que aconteceu? Se chegou à conclusão que na região do Campo de Libra não tem só 5 bilhões de barris, 5 bilhões de barris de petróleo. Não, tem mais de 10 bilhões de barris. Então o que o governo Temer e agora o Bolsonaro resolveram fazer? Um leilão desse excedente. Ou seja, ao invés de conceder para a Petrobras mais esse excedente, eles falam, não, vamos leiloar. Então a Petrobras, que já está explorando lá, vai ter que conviver com outras petroleiras na mesma região, né? E lá é assim, é mamão com açúcar. Ninguém tem dúvida de que tem petróleo, não tem nenhum risco. O cara ali furou, sai petróleo e muito petróleo. Muito petróleo. É um absurdo o que eles fazem. Todo o trabalho de pesquisa que foi feito, de perfuração que foi feito, todo o trabalho de engenharia, né? Tudo isso foi jogado fora. Exatamente. Não é só a questão do petróleo que é a tecnologia também. É toda a tecnologia, né? E quem começou a Petrobras deixa de ser uma empresa plenamente estatal e como se diz, e abarcando todos os segmentos da exploração ao refino, à petroquímica, tudo isso era o plano de usar a Petrobras como indutora do desenvolvimento nacional, né? E inclusive os equipamentos eram nacionais,
As plataformas nacionais agora vêm de Singapura. Nós aumentamos o número de trabalhadores na indústria naval, no governo Lula, de 8 mil para 80 mil trabalhadores. A indústria naval brasileira renasceu. E agora, o que está acontecendo? Nós estamos regredindo de novo. Então, todos aqueles estaleiros que funcionaram durante os anos do governo Lula estão fechando. Sim, né? sim. Praticamente todos fecharam, estão só fazendo o chamado reparo naval. Lá no Rio Grande do Sul, tá, Exato. milhares de desempregados. Largaram lá um lugar lá que foi um dique, onde se fez o primeiro dique quadrado do mundo, porque normalmente o dique é retangular, né? E esse dique está absolutamente parado. O Porto do Rio Grande, né? Não é Porto Alegre, é Rio Grande, uma outra cidade mais ao sul. Essa cidade está inviabilizada, né? Porque 2 estaleiros foram fechados lá no Porto de Rio Grande. Sim, veja você como é que nós vamos... É por isso que a gente fala, né, que a frente, a grande frente que nós temos que formar é de salvação nacional. Né? Soberania realmente, nós temos que começar tudo de novo isso. Como é que nós vamos recuperar essa soberania? Por que tem tantas frentes? Né? Eu recebi uma queixa assim, né? Aliás, muita gente diz que é difícil fazer frente porque o PT quer a hegemonia. E com a hegemonia do PT não se faz a frente. O raciocínio é até correto, porque eu acho que a hegemonia se conquista, né? Então, esse debate que foi iniciado agora, né? Teve um artigo aí num blog, e também o Ciro Gomes vive fazendo esses ataques contra o PT. Mas vê bem, quando nós iniciamos esse ano, iniciou o governo, o papo era o seguinte: a esquerda está dividida. Né? O PSB, o PDT vão para um lado, o PT vai para o outro. O que está acontecendo na prática, Paulo? Na prática existe uma unidade ampla. Reforma da Previdência. Os 5 partidos de oposição votaram contra. Teve dissidências no PDT e no PSB. Mas não foi a direção do PDT nem a direção do PSB. Foram dissidentes. Então o PDT, o PCdoB, o PSB, o PSOL e o PT marcharam unidos na reforma da Previdência. Essa questão da CPI, da Lava Jato, quem encabeçou o pedido de CPI? O líder do PDT, com o nosso apoio. Então, que disputa é essa? Certo? O PSB, nós formamos um bloco com o PSB na eleição da presidência da Câmara. PT, PSB, PSOL. O PDT e o PCdoB formaram outro bloco, mas depois nós estamos tudo junto agora. Então, essa coisa é muito externa. Essa frente pela soberania nacional, essa frente parlamentar... Ela começou no Senado com o Requião. Isso, o Requião era o presidente lá no Senado, o ano passado. Como ele não ganhou a eleição, ele hoje é o presidente de honra da frente. Ele é o presidente de honra. A presidenta lá é a Zenaide, que é a senadora do Rio Grande do Norte, do PL. Aliás, do PL não, do PROS. E o secretário é o Patrus Ananias, do PT. E a frente Povo Sem Medo, que é mais ligado ao PSOL, a Frente Brasil Popular, também estão apoiando. E o PSB e o PDT estão participando normalmente. Certo? Nós vamos ter o lançamento aqui na Assembleia, dia 19, com a presença do PSB, do PDT, de todos os partidos. Então, onde é que está essa desunião na prática? Está mais no discurso do que na prática. Eu acho que aqui em São Paulo, por exemplo, que é a principal cidade do país, nós vamos ter eleições no ano que vem. O PSOL e o PT já estão conversando muito de ter uma unidade nessa eleição. É muito importante. Por quê? Se a gente não unir os 5 partidos, se sair 5 candidatos, um de cada partido, provavelmente nenhum dos 5 vai para o segundo turno. Então nós precisamos criar uma unidade da esquerda. E eu acho que essa discussão está avançando. Por exemplo, nós iniciamos um debate sobre um programa para a cidade de São Paulo. Está capitaneado pelo Sindicato dos Engenheiros. Né? O Sindicato dos Engenheiros fez um chamamento, você estava lá, nós estamos participando parlamentares do PT, do PSB, do PDT,
do PSOL, do PCdoB, está todo mundo participando. Com a ideia do quê? Da gente ter um programa de governo unitário para a cidade de São Paulo. A partir da gente ter a mesma ideia do que a gente quer fazer, por que nós não podemos ter um único candidato? Bom, quem vai ser esse candidato? Aí é uma discussão que a gente tem que resolver, certo? Ou na política, na discussão política, ou se a gente não conseguir se acertar, dando o direito do povo escolher, fazendo primárias, por exemplo. É como fizeram na Argentina. Como fizeram na Argentina. Muito interessante. Lá está na lei as primárias, né? É obrigatório as primárias. Mas aqui nós podemos fazer uma primária. Aqui em São Paulo, se você já imaginou os 5 partidos se juntando para escolher um candidato e a gente fazer uma votação na cidade de São Paulo, a gente faria com mais de 200 mil pessoas indo votar. E gente que não é filiada a nenhum partido. Eu tenho dito muito o seguinte, você vai na Avenida Paulista numa manifestação, se você olhar aquela juventude que está lá, eu acho que 90% não é filiado a ninguém. Entende? É verdade. Então, essas pessoas que participam das lutas, das manifestações, têm que ter o direito de influenciar nos rumos políticos do país. E hoje em dia você tem os partidos são limitados, né? Não tem, são parte muito pequena da população. Você vê, o PT, nós fizemos agora as eleições dos diretórios municipais no Brasil inteiro. Votaram pouco mais de 300 mil pessoas. É um número bom. Poxa, bom. Nenhum partido tem isso. Nenhum partido tem isso. Mas ainda assim, se você falar, bom, 300 mil pessoas... Aqui em São Paulo, por exemplo, nós tivemos aqui 17 mil votos, se eu não estou enganado, na capital. No estado foi 40 e poucos mil. Então você vê que é um número ainda pequeno. Nós precisamos aumentar esse número e dar participação popular, né? Então eu acho que a gente pode, essa divisão aí que tanto o Ciro fala, tá mais na cabeça dele do que na prática, entendeu? Ah, que bom. É uma boa notícia. Não, eu tô otimista, viu? Eu tô muito otimista. Você está otimista? Eu não estou muito otimista não, porque eu sou muito realista. Uhum. E em função da minha própria vivência, né? Por 60 anos de jornalismo eu estou acompanhando essa coisa aí. E esse governo não é o Bolsonaro, né? São 8 generais dentro do palácio, um almirante, um brigadeiro. É. E nos demais postos do governo tem mais de 100 militares. Nunca na história de país nenhum, a não ser numa situação assim de ocupação, de guerra, nunca houve uma ocupação militar de um governo como agora. Nunca houve. É um militarismo explícito. Mas o problema, Paulo, é que eles não Isso estão é para 40 anos, cara. mas eles não estão dando resposta para os problemas do povo brasileiro. E a gente está falando aqui da soberania. Mas o desemprego está lá. Seus 13 milhões de desempregados. Tem mais... Não, muito mais, olha. Não, tem 14 milhões de subempregados. Tem os tais desalentados, que são mais 4 milhões. Então você tem uma faixa aí de quase 30 milhões de brasileiros e brasileiras. brasileiras. A conta aí 40 milhões. Né? Essa turma toda está vivendo na penúria. Bom, quanto tempo se sustenta um governo numa situação social dessa? Com medo. Hein? Com medo. Eu sei, mas o povo daqui a pouco começa... Porque eu me lembro da ditadura militar, e você se lembra também. A ditadura militar, nós batalhamos muito contra ela, mas quando começou a ter uma brechazinha aqui e ali, o povo votou, deu uma derrota em 74 enorme ao governo, você lembra disso? O MDB ganhou em 16 estados, foi uma avalanche, e depois de derrota em derrota o governo foi até que teve que fazer uma transição controlada, a tal da nova república, onde eles fizeram a transição para depois a gente ter a Constituinte em 88. Não só a Constituinte, a sociedade inteira se mobilizou para trazer os seus filhos asilados de volta, para tirar as meninas e os meninos que estavam presos. A luta pela anistia moveu o Brasil inteiro. Vamos relembrar aqui, é que às vezes a gente junta tudo. A luta pela anistia começou em 76. Foi fundado o Comitê Brasileiro de Anistia. E a anistia foi conquistada em 79. A Constituinte foi feita em 88, 9 anos depois.
Você vê como é que foi duro o processo, quer dizer, longo. Né? A gente acha que a gente, né, anistia. A história foi uma história cumprida. Nesse meio tempo, de 79 a 88, foi fundado o PT, foi fundada a CUT, foi fundado o MST, né? Foram fundadas inúmeras organizações populares, o movimento sindical se levantou. Então, a gente teve um período, né, da anistia até a Constituinte, que foi um período de muita construção política. E que eu acho que a gente vai ter esse período de novo. Nós vamos ter que refazer a nossa articulação política. Né? E eu sinto que isso já está na cabeça de muita gente. Né? Tanto do PT como do PSOL, que eu vejo que tem uma tendência grande de caminhar no sentido da gente compor um grande bloco de esquerda, popular, democrático, que defenda os interesses dos trabalhadores e que defenda a soberania nacional. Então, falando de anistia, né, você deve estar sabendo que nós estamos numa luta tremenda aí contra esse governo que quer acabar com a anistia como conceito. Né? Exato. Como conceito. Na comissão de anistia, 2/3 da composição agora é militar. Militares favoráveis à ditadura. Então é uma loucura. Né? Nós estamos, como parte dessa luta, nós preparamos um livro que conta toda a história da luta, da resistência, né, pela anistia. Então, resistência e anistia, né, a história contada pelos protagonistas para ajudar, né, a recompor a história que eles querem recontar de outra maneira. Pedimos o seu apoio aí para esse livro. Vamos lá. Pedimos apoio a todos vocês que nos estão ouvindo, que o livro está em pré-venda. Né? Já está publicado? Não, está em pré-venda. Pré-venda é como pré-lançamento. Exatamente, para conseguir recursos, que é um livro caro. Manda para nós aí a propaganda tal que a gente publica aí nos nossos meios de comunicação aí. Parcos, mas... mas funciona alguma coisa. Tem que funcionar, porque é vital a gente recolocar essa história. Tá certo. Tá? A história que eles querem contar, a moda deles. Não é tanta coisa que eles estão fazendo de maldade, né? Recontar a história. Como é possível tergiversar a história protagonizada pelo povo? Né? Eles querem que só vale a história protagonizada por eles. Mas nós vamos vencer essa batalha. Vamos vencer essa batalha, né? Tem aqui uma pergunta que enviaram lá de fora pela internet. Fala aí. Ele é pré-candidato à prefeitura? Paulo, eu tô com muita vontade de ser candidato, né? E logicamente dentro do PT não sou eu, tem mais outros candidatos, outros pré-candidatos. Então a gente vai ter um processo, né, que ainda não combinamos como vai ser dentro do PT, para discutir a questão das candidaturas. Né? Como eu falei aqui, eu acho que a gente tem que pensar na candidatura do PT, mas pensar um pouco mais amplo. Nós temos que ter uma candidatura da esquerda aqui em São Paulo, com um programa muito claro. Né? O que esses governos fizeram, esse governo que está aí do Dória e agora do Covas, foi acabar com uma série de programas sociais, abandonar a periferia da cidade, né? E a gente tem que se contrapor a isso de forma radical. Nós temos que estabelecer um programa que realmente atenda a grande maioria da cidade de São Paulo, que está completamente fora, né, de qualquer benefício que a gente possa ter. Temos que ter um programa de governo que discuta o problema do desemprego na cidade de São Paulo. Que aqui é mais de 1 milhão de desempregados nessa cidade. E é possível fazer programa de geração de trabalho e renda. Não, aqui nós não temos uma obra pública sendo tocada, nós não temos mais um programa de moradia popular, nós não temos mais um programa de apoio ao pequeno e microempreendedor. Então nós precisamos fazer com que isso funcione. E a Prefeitura de São Paulo, diferente de 99% das prefeituras do Brasil, que são muito fracas, a Prefeitura de São Paulo é uma potência. Eu digo isso porque eu fui secretário de transportes, fui secretário de subprefeituras, então eu conheço, é uma máquina
capaz de dar um ritmo diferente à cidade. Muitas capitais do país não tem. Não tem esse potencial. Então a gente está com vontade aí, vamos disputar, vamos fazer a discussão dentro do PT e vamos ver como é que funciona a coisa. E vamos ver suas considerações finais, o que você quer dizer para nós? Primeiro agradecer você aí a oportunidade da gente estar conversando aí com um monte de gente que acompanha. Oi, disponha, isso é tua casa. Você é família. Tá certo. Então agradecer a atenção de todos e lembrar isso daí, no próxima quinta-feira, a partir das 9 da manhã, na Assembleia Legislativa, aqui no Ibirapuera, nós vamos ter o lançamento da Frente pela Soberania Nacional contra as privatizações aqui no estado de São Paulo. E vamos lançar em outros estados depois. E vamos sim. Olha aí, muito obrigado, deputado Carlos Zaratini, do PT. Muito obrigado a vocês que nos ouviram e que nos apoiem. Olha, gente, nós precisamos do seu apoio. Siga a gente no Facebook, no Instagram, nós estamos no Twitter, em todas as mídias a gente está lá. Porque é a exigência, claro, da modernidade eletrônica. Agora a guerra é cibernética. Eu estou preparando um trabalho sobre guerra cibernética. Assim. Tá bom. Então é isso aí, gente. Boa tarde e obrigado.